Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nilson Costa do canal Matemático de Plantão. Na aula de hoje vamos falar sobre operações com conjunto. Vamos trabalhar com união de conjunto, intersecção de conjunto e diferença de conjunto. Observe o seguinte: em união de conjunto teremos o seguinte: seja o conjunto A união a B. Esse conjunto é o seguinte: os elementos desse conjunto são x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Ou seja, temos o conjunto A e o conjunto B. E como elemento desse conjunto teremos 1, 2, 3. 4 e 5. No conjunto B teremos o seguinte: 4, 5, 6 e 7. Agora veja o seguinte: vamos ter o conjunto A e o B. Quem são os elementos do conjunto A? 1, 2, 3, 4 e 5. E quem são os elementos do conjunto B? 4, 5, 6 e 7. Agora eu quero saber qual é a união desse conjunto, ou seja, A união a B. Quem é ele? Eu vou ter a quantidade de números de A mais números de B, ou seja, elemento de B, menos, neste caso, pessoal, por que menos? Existe uma certa quantidade de números que estão em um conjunto e está em outro. E eu vou chamar a intersecção AB. Que são um elemento 4 e o 5. Veja que ele tem nos dois conjuntos. E teremos o seguinte: quais os elementos de A? Quantos elementos temos em A? 1, 2, 3, 4, 5. Mais quantos elementos nós temos em B? 1, 2, 3, 4. Menos o da intersecção dos dois, 4 e 5, que é com 2 elementos. E teremos o seguinte: 4 mais 5 é igual a 9, menos 2 é igual a 7. Logo, A união a B é igual a 7 elementos. Agora vamos entender o que é intersecção de conjunto. Temos esse mesmo conjunto, o A e o B. E como elementos teremos o seguinte: 1, 2, 3, 4 e 5, 6 e 7. Agora observe o seguinte: o conjunto A é igual 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B é igual 4, 5, 6 e 7. Agora eu quero saber qual é a intersecção desse conjunto. A intersecção é x, tal que x pertence a A e pertence a B. Ou seja, qual é o elemento que pertence ao mesmo tempo a A e a B? São esses elementos aqui sim. Logo, a intersecção AB é igual aos elementos 4 e 5, ou 2 elementos. Agora vamos
a diferença de conjuntos. Diferença de conjunto. Vejamos o mesmo exemplo. Vou fazer o conjunto A e o conjunto B. Os elementos de A é 1, 2, 3, 4 e 5. E o de B, 4, 5, 6 e 7. Temos como conjunto A e o conjunto B. Os elementos de A, 1, 2, 3, 4 e 5. E os elementos de B, 4, 5, 6 e 7. Agora veja o seguinte, a diferença de conjunto é o elemento x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Ou seja, eu vou ter A menos o B. E quem é esse conjunto? X pertence a A e não pertence a B. Quais os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Veja que esses elementos, ele pertence a A, mas não pertence a B. Quem são os elementos de A? 1, 2, 3, 4 e 5. Quem são os elementos de B? 4, 5, 6 e 7. Eu vou subtrair do elemento A o elemento B, ou seja, eu só vou retirar aqueles elementos que estão em B e ao mesmo tempo. Ou seja, seria o seguinte, eu tenho um A menos o B. Eu vou tirar esse conjunto aqui assim, vai sobrar só o elemento 1, 2 e 3. E neste caso, A menos B, ou seja, a diferença de A e B é igual a 3 elementos. 1, 2 e 3. Bom, pessoal, essa foi uma aula de operações com conjunto. Se vocês gostaram, deixa aquele like para fortalecer. Compartilha com os amigos. Caso contrário, pode compartilhar com os inimigos. Aqui embaixo você pode deixar o comentário de vocês. Caso tenha dúvida em relação a este conteúdo, eu irei responder a todos. E é isso daí, pessoal.